Olá, graça e paz. Que esse dia seja repleto de boas realizações para você, em nome de Jesus. Amém. Hoje vamos dar continuidade à nossa oração da manhã, lendo o capítulo de número 2 do primeiro livro de Reis. Amém? Vem com a gente, pega a tua Bíblia e nos acompanha nessa leitura abençoada. Se você não tem Bíblia, não tem problema. Fica com a gente, vai ouvindo e entregando a tua vida nas mãos desse Deus maravilhoso que tudo pode. Amém? O capítulo de número 2 de 1 Reis tem como título Conselhos de Davi a Salomão. Conselhos de pai é muito bom. Vamos ver quais são esses conselhos? E aproximaram-se os dias da morte de Davi. Deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e ser homem. Seja homem, né? E guarda a ordenança do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízes e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que fores. Para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: Se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. E também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos dois chefes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jeter, os quais matou e em tempo de paz vingou o sangue derramado em tempo de guerra e pôs o sangue de guerra no cinto que tinha nos lombos e nos sapatos que trazia nos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitas que suas cães desçam à sepultura em paz. Porém, com os filhos de Berzilai, o Giladita, usarás de beneficência, e estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se chegaram eles a mim, quando eu fugia por causa de teu irmão Absalão. Eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com sua dura maldição no dia em que ia a Mananaim. Porém, ele saiu ao encontrar-se contigo, junto ao Jordão, e eu, pelo Senhor, lhe jurei, dizendo que não mataria à espada. Mas agora não o tenhas por inculpável, pois és homem sábio e bem saberás o que lhe há de fazer, para que faças com que as suas cãs desçam à sepultura com sangue. Davi descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. E foram os dias de Davi reinou, e foram os dias que Davi reinou sobre Israel. Perante anos, 7 anos reinou em Hebrom, e em Jerusalém reinou 33 anos. Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Então veio
Adonias, filho de Egite, falar com Betseba, mãe de Salomão, e disse ela, diz paz é a tua vida. E ele disse, sim, é de paz. Vida não, vinda, gente. Morte de Adonias. E acrescentou, uma palavra tenho te dizer. Ela disse, fala. Disse, pois, ele, bem sabes que o reino era meu, e todo o Israel tinha posto a vista em mim, para que eu viesse a reinar. Contudo, o reino foi transferido e veio a ser de meu irmão, porque foi feito seu pelo Senhor. Agora, um só pedido te faço, não me rejeites. Ela lhe disse, fala. E ele disse, peço-te que fales ao rei Salomão, porque ele não te rejeitará, que me dê por mulher a Abisagre, a sunamita. Respondeu Batseba, bem, eu falarei por ti ao rei. Assim foi Batseba ao rei Salomão a falar-lhe por Adonias. E o rei se levantou e encontrou-se com ela e se inclinou diante dela. Então se assentou no seu trono e fez por uma cadeira para sua mãe, e ela se assentou à sua direita. Então disse ela, só um pequeno pedido te faço, não me rejeite. E o rei lhe disse, pede, minha mãe, porque não recusarei, porque não te recusarei. E ela disse, dê-se Abisagre, a sunamita, a Adonias, teu irmão, por mulher. Então respondeu o rei Salomão e disse à sua mãe, por que pedes Abisagre, a sunamita, para Adonias? Pede também para ele o reino, porque é meu irmão maior. Para ele digo, e também para Abiatar, o sacerdote, para Joabe, filho de Jeruíta. E jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo, assim Deus faça de mim o que quiser, se não falou Adonias estas palavras contra a sua vida. Agora, pois, tão certo como vive o Senhor, que me estabeleceu e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e me edificou casa, como tinha dito, hoje morrerá Adonias. E enviou o rei Salomão a Benaia, filho de Joiada, o qual o feriu de morte, que morreu. Expulso o sacerdote Abiatar. E Abiatar, o sacerdote, disse ao rei, vai para Anatote, para teus campos, porque és homem digno de morte. Porém não te matarei hoje, porquanto levaste a arca do Senhor Deus diante de Davi, meu pai, e porque te afligiste com todas as aflições de meu pai. Lançou, pois, Salomão fora Abiatar, para que não fosse sacerdote do Senhor, para cumprir a palavra do Senhor que tinha falado sobre a casa de Eli em Silom. Morte de Joabe. Chegando essa notícia a Joabe, porque Joabe se tinha desviado seguindo Adonias, ainda que se não desviara seguinte a Absalão. Fugiu ele para o tabernáculo do Senhor e pegou nas pontas do altar. E disseram ao rei Salomão que Joabe tinha fugido para o tabernáculo do Senhor e que estava junto ao altar. Então Salomão enviou Benaias, filho de Joiada, dizendo, vai e mata-o. Foi Benaia ao tabernáculo do Senhor, e disse a Joabe, assim diz o rei, sai daí. Ele respondeu, não, morrerei aqui. Benaia tornou
com a resposta ao rei, dizendo: Assim falou Joabe, e assim me respondeu. E disse-lhe o rei: Faz como ele disse, mata-o e sepulta-o, para que tires de mim e da casa de meu pai o sangue de Joabe, sem causa derramou. Assim, o Senhor fará recair a culpa de sangue de Joabe sobre a sua cabeça, porque arremeteu contra 2 homens mais juntos e melhores do que ele, e os matou à espada, sem que Davi meu pai o soubesse, isto é, Abner, filho de Ner, comandante do exército de Israel, e Anamasa, filho de Jeter, comandante do exército de Judá. Assim recairá o sangue deste sobre a cabeça de Joabe e sobre a cabeça de sua descendência para sempre. Mas a Davi e à sua descendência, à sua casa e ao seu trono, dará o Senhor paz para todo o sempre. Subiu Benaia, filho de Joiada, arremeteu contra ele e o matou, e foi sepultado em sua casa no deserto. E o rei pôs a Benaia, filho de Joiada, em seu lugar, sobre o exército, e a Zadok e o sacerdote pôs o rei em lugar de Abiatar. A morte de Simei. Depois mandou o rei chamar a Simei e lhe disse: Edifica-te uma casa em Jerusalém e habita aí, e daí não saias, nem para uma parte nem para outra. Porque há de ser que no dia em que saíres e passares o ribeiro de Cedron, de certo que sem dúvida morrerás, e teu sangue será sobre a tua cabeça. Simei disse ao rei: Boa é essa palavra. Como disse o rei, meu senhor, assim fará o teu servo. E Simei habitou em Jerusalém muitos dias. Sucedeu, porém, que ao cabo de 3 anos, 2 servos de Simei fugiram para Aquis, filho de Maacá, rei de Gate. Então deram parte a Simei, dizendo: Eis que teus servos estão em Gate. Então Simei se pôs, albardou o seu juramento e foi a Gate ter com Aquis. Seu jumento, não foi, não? Albardou seu jumento? Aqui está acabado. Também falou juramento. Então Simei se dispôs, subiu no seu jumento e foi a Gate ver com Aquis em busca dos seus escravos, e trouxe de Gate os seus escravos. 41. E disseram a Salomão como Simei fora de Jerusalém a Gate e tinha voltado. Então mandou o rei chamar Simei e lhe disse: Não te fiz eu jurar pelo Senhor e não te protestei, dizendo: No dia em que saíres para uma outra parte, fica sabendo que serás morto? E tu disseste: Boa é essa palavra que ouvi? Gente, só cortando um pouquinho, naquele tempo já tinha gente fofoqueiro, não é mesmo? Misericórdia, mas tinha necessidade, o cara só foi lá pegar os escravos dele que fugiu, aí já foi um linguarudo, né, lá pro rei dizer que o homem tinha saído. Tudo bem, ele estava desobedecendo, naquele tempo tinha suas leis, mas isso é fofoca. E me perdoe, mas é fofoca. Continuando, né? 43. No capítulo, ou no versículo 43, diz o seguinte: Por que, pois, não guardaste o juramento do Senhor, nem a ordem que te dei? Disse mais o rei a Simei: Bem sabes toda a maldade que o teu coração reconhece que fizestes a Davi, meu pai, pelo que o Senhor te fez recair sobre a cabeça a tua maldade. Mas o rei Salomão será abençoado e o trono de Davi será confirmado perante o Senhor
para sempre. O rei deu ordem a Benaia, filho de Joiada, o qual saiu e arremeteu contra ele, de sorte que morreu. Assim se firmou o reino sob o domínio de Salomão. Salomão... Ah, não, isso aqui já é o terceiro, já está no terceiro. Gente, eu estava aqui, eu estava meio que viajando, pensando no sucedido, né? Porque hoje tem muita gente que faz isso, né? Alguém tá lá em cima e o outro fica para conseguir coisas, como é que eu digo, benefícios próprios, se presta a isso, né? A ficar fazendo fofoquinhas, né? Para lá e para cá. Então naquele tempo já tinha esses abençoados, né? Que ficava de olho no que o vizinho fazia para ir contar para o rei. Ao meu ponto de vista, Deus me perdoe se eu estou errada, ele não fez nada demais, ele só foi atrás do escravo dele e voltou. Não é que eu seja a favor da escravidão, graças a Deus, isso não existe mais, né? Graças a Deus. Mas, naquele tempo era normal se ter um criado, se ter um escravo. Então, se ele ia embora, o proprietário, que era assim chamado, né, o dono, ia lá, buscava e tal. Então, assim, ele foi lá, não relata a Bíblia que ele fez alguma coisa de errado, que ele fez, só foi esse ato dele sair e buscar. Então, é meio pesado, eu fiquei pensando o que esse que foi lá levar a fofoquinha queria do rei, né? Que ele estava querendo arranjar com o rei. Mas tudo bem. Gente, eu agradeço a você por ter ficado até aqui, né? Desculpa pelo comentário, mas é muito bom ter conhecimento da palavra de Deus, do que aconteceu naquele tempo e do que Deus tem em mente para cada um de nós. Não é porque os tempos mudaram, né, que Deus, né, não continue trabalhando nas nossas vidas e tendo tendo poderes tão grandes, tão maravilhosos como ele tinha antes. Só mudou os tempos, mudou a evolução das coisas, novas leis foram criadas, mas tudo dentro da ordenança do nosso Deus, eu tenho certeza disso. E o que temos que fazer é buscar mais esse Deus. Nos dias de hoje há muita coisa errada, como houve naqueles tempos. Talvez mais, talvez menos, porque muita coisa mudou, né? Naquele tempo se matava por nada, para tomar as coisas dos outros. Hoje, graças a Deus, não tem mais isso. Quer dizer, tem, né? A bandidagem existe, mas existe lei também que procura nos guardar. E são coisas assim que o tempo vai levando, vai mudando, vai passando, mas o Deus continua o mesmo, essa é a verdade, o Deus continua o mesmo, e é esse Deus que devemos louvar, é a esse Deus que devemos buscar, é a esse Deus que devemos entregar a nossa vida, porque a vida aqui é passageira, gente, é a única verdade em tudo, quer dizer, a realidade, a certeza, é a única certeza que temos, é que aqui é passageiro. Estamos nesse corpo, nessa matéria, mas a qualquer momento Deus chama. É como se assim, é uma senha. A gente tem uma senhazinha, e a qualquer momento chega a nossa vez. Somos chamados e precisamos ir. E esse corpo fica, e todo o bem material fica. Não levamos nada. Então, é a esse Deus que temos que servir, para quando chegarmos lá, termos alegria, termos paz, termos um lugar abençoado para a nossa vida eterna. Amém? Fica com Deus, que Deus te abençoe poderosamente, que Deus esteja sempre contigo e te dê muitos anos de vida com saúde, com paz,
muita alegria, em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus e até amanhã na nossa próxima oração da manhã. Marquinhos, vê se tu toca na hora da oração, tu fica me mexendo. É que eu queria que você parasse de falar. Mas tá bom, não vou te mexer nunca mais na hora da oração, só depois. Não fica aborrecida, não. Ou já ficou, né? Toma, escava bem o teu negócio.